Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre o que é literatura indígena brasileira. De quais temas ela trata? Qual é a importância dessa literatura para a cultura e a história da sociedade brasileira? Vamos lá? Quando nós falamos de literatura indígena, provavelmente na sua mente deve vir a lembrança dos romances indianistas do século XIX. Iracema, o Guarani, tratando ali o indígena, então chamado de índio, como herói nacional. Pois é, não é disso que nós vamos falar hoje. Essa literatura, a literatura que falava do indígena, mas que não era produzida por indígenas, e que falava a partir da perspectiva de um homem branco, essa é a chamada literatura indianista, que existe no Brasil desde José de Anchieta até José de Alencar, ou seja, desde 1550 até o século XIX, com José de Alencar escrevendo seus romances, com o José de Anchieta escrevendo cartas, escrevendo poemas, peças teatrais para usar na catequese com os indígenas, com o poeta Gregório de Matos durante o período barroco mencionando alguns indígenas. Então essa é a literatura indianista. Ela é escrita por pessoas que não são indígenas, para pessoas que não são indígenas lerem. E a maneira como a temática da vida indígena é apresentada é a partir de padrões culturais e elementos estilísticos dos povos europeus. Ou seja, tanto as ideias disseminadas nessas obras, quanto a forma como a linguagem é apresentada, são baseadas na literatura europeia e na visão de mundo europeia sobre os indígenas. O que causa uma estereotipação dos indígenas, que são muitas vezes apresentados como, por exemplo, inocentes, ignorantes, selvagens, incultos, preguiçosos. Tudo isso porque é o olhar do europeu sobre o indígena. Ou como aquele que não consegue falar uma língua e que acaba falando mim, querer, mim, fazer, o que não é verdade também. Então todos esses estereótipos, eles foram criados a partir dessa literatura, que foi escrita por homens brancos, descendentes de europeus, alguns europeus, com o intuito de criar uma narrativa mitológica sobre como teria sido a fundação da sociedade brasileira. Então, nesse tipo de literatura, nós temos a estereotipação dos indígenas, a invisibilização do indígena, uma vez que ele não aparece como autor, uma vez que ele só é mostrado como um mito, como uma figura ficcional e não como uma figura real. Então, o indígena real, para muitas daquelas pessoas que liam essa literatura, nunca tinham tido contato com o indígena real, e acabam alimentando a ideia de que o indígena é aquele que não usa roupa, o indígena é aquele que não conhece tecnologia, o indígena é aquele que não tem um nível de inteligência e de civilização que a cultura europeia teoricamente teria. Então, os problemas são esses: a estereotipação, a invisibilização, a mitificação, ou seja, a criação de um mito e não de uma realidade, e o silenciamento de indígenas, uma vez que eles não escrevem, eles não são o público leitor e, portanto, eles são apenas personagens dessas obras. Alguns autores que praticaram essa literatura são Basílio da Gama, Santa Rita Durão, José de Alencar, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, todos eles concentrados ali entre os séculos XVIII e XIX. A partir do século XX, começa a haver uma discussão mais madura, uma discussão mais profunda a respeito da temática indígena, a respeito da chamada questão indígena. E então surge a chamada literatura indigenista. Essa literatura indigenista, ela é escrita
ou traduzida também por não indígenas, em sua maioria, tá? Porém, diferente da literatura indianista, que simplesmente impõe o ponto de vista do homem branco a respeito do indígena, a literatura indigenista, embora seja escrita por não indígenas, ela busca compreender o universo indígena, busca analisar, refletir, pensar sobre, compreender a cultura, a língua, os costumes, a partir de uma perspectiva antropológica, ou seja, de estudo da cultura e do modo de vida dos indígenas, e histórica, compreendendo o indígena como um personagem que faz parte da história do Brasil e, assim, da constituição dessa nação. Alguns exemplos de autores que praticaram esse tipo de literatura são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tiago de Mello, Darcy Ribeiro, João Baldo Ribeiro. Todos autores do século XX. Nós temos ainda uma literatura em línguas indígenas, que foram ali os primeiros passos do que hoje nós podemos chamar de literatura indígena. Ela aconteceu ali por volta dos anos de 1990 e dos anos 2000, e eram traduções de documentos de diversos idiomas para as línguas indígenas, para que os indígenas pudessem ler na sua própria língua alguns documentos. E além disso, a própria escrita da tradição oral, da tradição escrita, da tradição oral dos povos indígenas nas línguas indígenas. E finalmente nós chegamos na literatura indígena. Por que é importante falarmos sobre a literatura indígena? Porque esses povos existem, eles fazem parte da nossa sociedade e porque eles estão relacionados a um modo de vida, a um modo de pensar a realidade diferente daquilo que essa cultura consumista, essa cultura de mercado, a indústria cultural e tudo mais, vem promovendo ao longo do século XX. E essa literatura indígena, ela é chamada assim, primeiro por quê? Porque quando nós falamos de literatura, nós falamos de um sistema. Nós falamos de um sistema formado aí pelo tripé de textos, autoria e recepção. Ou seja, nós estamos falando de textos com uma linguagem que está próxima da linguagem do indígena, que traduz o pensamento do povo indígena sobre a vida, sobre o mundo, sobre os mais diversos temas, e inclusive sobre si mesmos. Nós estamos falando de uma autoria indígena, ou seja, nós estamos falando de pessoas indígenas escrevendo e produzindo essa literatura. E nós estamos falando de pessoas indígenas como público leitor dessa literatura. Então aí sim nós podemos falar de uma literatura indígena porque nós temos um sistema literário focado, centralizado na figura do indígena. Então é uma autoria indígena, a recepção é indígena, porém é também não indígena. Nós todos que não somos indígenas podemos também ler essa literatura, podemos conhecer essa literatura. E é importante que nós façamos isso para que nós possamos mudar não só a nossa concepção do que é literatura brasileira, como também a nossa visão de mundo, já que essa literatura traz para nós a visão de mundo dos indígenas que durante muito tempo simplesmente foi silenciada, foi ignorada. É uma literatura de caráter oral ou escrito, então já muda o conceito de literatura aí. Não necessariamente nós estamos falando de uma literatura escrita, mas muito de uma criação narrativa oral, que foi sendo passada de geração para geração e que hoje é colocada na forma escrita, mas que tem origem na oralidade. E também de uma tradição escrita que vem se formando, porque afinal de contas o tempo passou e hoje os povos indígenas escrevem, a maioria deles escrevem a própria língua, como também escrevem a língua portuguesa no caso do Brasil. Então, é uma de caráter oral ou escrito, coletiva ou individual.
Então é uma literatura que assume esse caráter que tem muito a ver com a maneira como os povos indígenas se organizam. São povos que não têm o individual, o indivíduo, essa cultura individualista que nós temos de eu vou produzir o meu livro, o meu texto. São povos que têm como costume, como tradição, transmitir aquilo que é coletivo, o pensamento do povo, o pensamento daquela comunidade. Tá? Ela é estabelecida, pensada e estruturada a partir de padrões culturais e elementos estilísticos dos povos indígenas. Então, diferente do que a tradição literária nos legou, que era o modo de escrever, um vocabulário, um pensamento, uma visão de mundo eurocêntrica, brancocêntrica, focada em pessoas brancas, pessoas não indígenas, até mesmo falando sobre os indígenas, essa literatura indígena, ela vai trazer a visão de mundo dos indígenas, dos diversos povos indígenas, visões de mundo diversificada, crenças diversificadas, modos de ser, de viver, de pensar e de falar e de escrever de forma diversificada. Alguns autores que são exemplos do que nós conhecemos aí como literatura indígena e que já se tornaram clássicos dentro desse universo da literatura indígena. São eles Ailton Krenak, Eliane Potiguar, Cacau Erá Jecupé, Márcia Cambebe, Davi Copenaua, Daniel Munduruku. A literatura indígena, ela ganhou espaço no Brasil, a partir do momento em que a Constituição Federal de 1988 reconhece o indígena como parte da sociedade brasileira e reconhece os seus direitos como cidadão. Então nós temos na Constituição de 88 o artigo 210, que no seu parágrafo 2º assegura o uso da língua materna indígena nas escolas das comunidades indígenas. Com isso, nós passamos a ter aí mais indígenas alfabetizados, mais indígenas tendo contato com o mundo literário e automaticamente nós passamos a ter também mais autores indígenas, mais a produção literária indígena acontecendo a partir desse momento. Nos artigos 231 e 232 da Constituição, há ainda o reconhecimento e a proteção dos povos indígenas e de suas culturas. O que fez com que essas culturas e esses povos passassem a ser preservados para serem entendidos como parte da nossa realidade social, cultural e histórica. E em 2008 foi promulgada a lei número 11.645, que obriga o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena em escolas públicas e privadas. Esse conjunto de ações oficiais do governo, por forma de lei, fez com que os indígenas começassem a produzir a sua literatura e alcançassem aí o mercado editorial, alcançassem aí os meios de comunicação e conseguissem difundir essa literatura que hoje já é bastante conhecida, mas que ainda precisa ser mais estudada e mais compreendida. E por que falarmos de uma literatura indígena? Não é só falarmos em literatura? Literatura não é uma coisa só? Pois é. É muito importante quando nós temos a necessidade de fortalecermos uma cultura, um povo, fazermos o recorte. Então, falar de uma literatura indígena significa falar das especificidades dessa literatura. Falar daquilo que é particular dessa literatura produzida pelos indígenas, para os indígenas e não indígenas, sobre os indígenas a partir da visão deles. Então, é uma prática, ao mesmo tempo que é cultural e artística, é também política e pedagógica. Política no sentido de colocar o indígena como parte da sociedade brasileira, como parte da cultura, como parte da literatura nacional, como parte daquilo que deve ser ensinado nas escolas. Enfim, o aspecto político e pedagógico no sentido de nos ensinar a entrar em contato com essa língua, já que nós já conhecemos o modelo de literatura europeu, que aos poucos foi sendo o modelo de literatura
brasileira, esse outro modelo nós já conhecemos. Agora nós precisamos conhecer e aprender sobre a literatura indígena. É também uma forma de reescrita da história do Brasil a partir do olhar dos indígenas. Afinal de contas, a história do Brasil sempre foi contada pelo olhar do homem branco. Foi o homem branco que disse que descobriu essa terra, que disse que não havia uma cultura, não havia uma língua, que esses povos precisavam ser salvos, catequizados ou assimilados aos povos brancos, que deveriam se modernizar, enfim. Então é uma forma de contar a história deste país a partir de uma outra perspectiva, da perspectiva daqueles povos que já estavam aqui quando os europeus chegaram, e daqueles povos que tiveram que resistir aos ataques, às tentativas de destruição dessa cultura, dessas línguas, desses povos, e que seguem tendo que resistir a inúmeros ataques que sofrem. Então, é uma forma de contar a história do Brasil a partir de uma outra perspectiva. É também uma forma de renovação da literatura brasileira. Acrescentando ao corpo da literatura brasileira, ao sistema da literatura brasileira, outros autores, outros personagens, outras visões de mundo, outras narrativas, outras formas de contar. É também uma forma de crítica social, de resistência cultural, de luta política e praxis pedagógica em torno da causa e da condição indígena. Então, como eu disse, a literatura indígena ela parte de outros pressupostos, de uma visão de mundo diferente. Diferente do mundo europeu, em que a literatura já surge como a ideia de deixar registrado por escrito o pensamento, a ficção, as ideias desse mundo, a literatura indígena não. Muito antes dela começar a ser escrita, ela já existia na tradição oral. Então, os cantos, os poemas, as rezas, as histórias que eram contadas, tudo isso já existia. Muito disso vem sendo colocado agora, registrado agora por escrito, e muito também vem sendo criado pelos indígenas para transmitirem o seu pensamento. Então, a escrita para a literatura indígena, ela tem um duplo sentido, que é criar novas narrativas, mas ao mesmo tempo fixar as narrativas que já existiam, guardando aí um legado para as futuras gerações. Então, além daquilo que é ensinado ainda entre os povos indígenas oralmente, nós temos agora o registro por escrito. E a literatura indígena tem para nós a importância de preservação e valorização das culturas e das línguas indígenas. Algumas delas que correram risco e correm risco de extinção justamente porque os seus falantes estão morrendo, muitos povos têm poucos falantes, então preservar essa literatura é uma forma de preservar essas culturas. É uma forma de transmissão de conhecimento e interação social e política entre os povos indígenas e a chamada sociedade nacional. A sociedade que vai além dos povos indígenas. Então é uma forma de nós termos contato com a cultura dos povos indígenas também e passarmos a entender essa cultura como parte da nossa cultura. É uma forma de autorrepresentação, ou seja, dos indígenas dizerem quem eles são. E não mais o homem branco escrevendo sobre quem são os indígenas. E uma forma de combate aos estereótipos e preconceitos que ainda existem sobre a figura dos indígenas. E aí nós trazemos algumas dicas de algumas obras que ao longo do tempo se tornaram aí parte dessa literatura indígena. Então, em 1980 foi publicado aquele que seria considerado o primeiro livro, a primeira obra da literatura indígena, que é Antes o Mundo Não Existia, de Umusim Panlon e Taloman Kenhiri. Em 1996, Daniel Munduruku publica Histórias de Índio, que foi um marco da literatura propriamente indígena contemporânea, porque inaugurou esse tipo de literatura indígena que nós temos nos dias de hoje. Em 1998, Kaká Oerajekupé publica A Terra dos Mil Povos, em que ele fala sobre a origem do mundo a partir agora de uma perspectiva indígena. E em 2000 é publicada a coleção Memórias Ancestrais, que foi coordenada por Daniel Munduruku pela editora
Peirópolis e que vai trazer aí algumas obras de autores indígenas, trazendo aí várias formas, várias visões de mundo, várias linguagens, várias narrativas dos povos indígenas. Para fechar aqui o que nós falamos sobre por que não falarmos só literatura, vamos trazer as palavras aqui de Daniel Munduruku. Daniel Munduruku diz o seguinte: nossos escritos são literatura sim, e são indígenas sim. Não há motivo para negar isso, e menos ainda para partilhar com os escritores não indígenas o merecimento do nosso esforço tem conseguido em tão pouco tempo. Dizer que o que escrevemos é apenas literatura brasileira é dividir com todos aqueles que escreveram, escrevem e escreverão coisas medíocres a respeito de nossa gente, um status que não foi construído por eles. Nossa literatura é indígena para que não se venha a repetir que somos os índios que deram certo. Essa frase de Daniel Munduruku que termina essa fala, ele diz porque ele foi tratado assim. Disseram a ele que ele era um indígena que deu certo. E ele vai contestar dizendo que não existe o índio que deu certo. Todos os indígenas que estão vivos, que estão aí, deram certo, todos estão vivos. Reforçar essa ideia de que Daniel Munduruku, por ser um professor, por ter estudo, por ter formação acadêmica, por ser um escritor reconhecido, foi o índio que deu certo, significa fortalecer os preconceitos contra os indígenas. Significa continuar dizendo que aqueles indígenas do passado, que não tinham essa mesma formação, e alguns que da atualidade não têm, vivem isolados, vivem próximos da sua própria cultura e mais afastados da cultura do homem branco, continuam sendo aqueles que estão errados. Ou seja, significa manter a mentalidade do invasor que veio aqui a essa terra e que praticamente tentou destruir a cultura dos povos indígenas. E Daniel Munduruku vai recusar isso totalmente. Vamos ver se você entendeu a aula de hoje? Veja aí uma questão para você responder. Como você viu, a questão faz a associação da literatura indígena com a questão ambiental. Sim, os povos indígenas são os maiores protetores dos ecossistemas, por uma razão muito óbvia. Eles têm com a terra uma relação muito diferente do que o mundo, o chamado mundo ocidental, o mundo do consumo, o mundo do capitalismo tem em relação à natureza. Para os povos indígenas, a natureza não é apenas uma fonte de matéria-prima para a produção de mercadorias, mas sim, ela é mãe, ela é parte da vida deles, é parte da existência desses povos, da visão de mundo, ela é divindade, ela faz parte da vida desses povos. E por isso, a literatura indígena, em relação à preservação do meio ambiente, tem como um dos seus principais objetivos promover a conscientização ambiental e a conexão com a natureza a partir da cosmovisão indígena. E é por esse motivo que nós estamos falando dessa literatura no conteúdo dessa vivência. E assim, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha entendido, acesse os links da plataforma, amplie o seu conhecimento e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo desta aula. A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Ailton Krenak. Bons estudos e até a próxima aula.